Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma atividade científica do Departamento de Neuroinfecção e Líquor da Associação de Neurologia do Estado do Rio de Janeiro. Hoje temos a satisfação de contar com a participação de jovens neurologistas que contribuirão ativamente para esse encontro. Eu não sei se estão todos me ouvindo. Estão todos me ouvindo bem? Estão todos? Ok. Então, continuando, né, eu vou me apresentar. Meu nome é Márcia Puccioni, eu sou neurologista, além de coordenar o departamento, sou professora titular da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio e coordenadora do ambulatório de neuroinfecção do Hospital Universitário Gafreguini e docente permanente do programa de pós-graduação em doenças infecciosas parasitárias da UFRJ. Devo dizer que será um prazer conduzir a abertura dessa atividade científica. Bom, temos ainda a honra de contar com a moderação dos demais coordenadores de DC de neuroinfecção, doutora Karina Lebez, que é professora adjunta da Escola de Medicina e Cirurgia, é coordenadora do Ambulatório de Doenças Neuromuscular do Hospital Universitário Gafreguini, Unirio, e também de doenças raras, e também contar com a colaboração do Dr. André Poton, que fez iniciação científica em neuroinfecção e graduação em medicina pela Unirio. Realizou a residência em neurologia pelo Hospital de Servidores do Estado e é professor convidado na disciplina de semiologia neurológica da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio, além de exercer outras atividades. Eles irão conduzir a sessão e intermediar as perguntas ao longo da live. Bom, para essa discussão, temos duas convidadas com perspectivas complementares sobre o tema. A doutora Clarissa Damasso, que é virologista, professora associada do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, e chefe do Laboratório de Biologia Molecular de Vírus e assessora do Comitê da OMS para pesquisa com vírus da varíola, e que abordará os aspectos virológicos da mpox, evolução do vírus e características da doença. E a doutora Carolina Marques, que é neurologista, e é graduada em Medicina e residência em Neurologia pela UFRJ, e também é neurologista no Hospital Naval Marcílio Dias. Ela discutirá as manifestações neurológicas associadas ao monkeypox. Bom, antes de dar início às apresentações, eu gostaria de contextualizar brevemente a situação epidemiológica do mpox. Então, é uma doença viral, é causada pelo vírus mpox e transmitida por contatos próximos que a gente vai poder avaliar melhor durante as apresentações. Essa doença, e aí a importância da gente entender um aspecto epidemiológico, ela emergiu como um evento de importância global em 2022 e se disseminou para mais de 100 países. Foi realmente uma preocupação mundial com o surgimento do mpox. E desde o início desse surto, o Brasil acumulou cerca de 13 mil casos confirmados e o mundo cerca de 120 mil casos em dezenas de países. Bom, após o início desse surto, houve uma diminuição do número de casos, mas o vírus continua circulando. Ele mantém a circulação não só em vários países, inclusive no Brasil e no mundo. E isso exige uma vigilância epidemiológica constante, tanto devido ao potencial de transmissão viral, como também à possibilidade de surgimento de novas variantes virais, né? Então, o que nós temos, embora a maioria dos casos apresente uma evolução benigna e autolimitada, complicações neurológicas raras e graves podem ocorrer, como a encefalite, que é muito grave, a encefalomielite, mielite transversa, e dentre outras que a doutora Carolina vai nos mostrar. Tá? Então, dando início à nossa programação, convidamos a todos a assistirem à apresentação da doutora Clarissa e informamos que a apresentação será exibida na forma de aula gravada, previamente, gentilmente autorizada pela palestrante, que não pôde estar presente nessa data ao vivo. Então, por favor, doutor André, pode dar
segmento. Ok, boa noite. Vou colocar a apresentação da professora Clarice. Oportunidade de falar com vocês. Então Bom, então, muito obrigada então pela oportunidade de falar com vocês. Então eu vou falar bem de aspectos gerais, e vou dar um amplo assim, espectro do que a gente sabe sobre monkeypox e um pouco da situação agora, né, mundial. Então, só para localizar o monkeypox, né, ele pertence à família Poxviridae, que compõem vírus grandes, complexos. Então, são vírus que têm um envelope lipoproteico em volta. Esse aqui está um esquema do vírus. E, enfim, aqui são detalhes mais básicos, mas eu queria chamar a atenção porque ele é um vírus de genoma DNA. Normalmente, a gente está acostumado com surtos de vírus de genoma RNA, que apresentam uma alta taxa de mutação e tudo mais, como é o caso, né, que a gente vem vendo com SARS-CoV-2. Mas esse não é o caso, tá? É um vírus bastante estável em termos genômicos, porque é um vírus de DNA, e tem um DNA bem grande para vírus, só para vocês terem uma base de comparação. Aqui nós temos 220 mil pares de bases no genoma, no máximo, dentro desse gênero dos poxvírus. E, por exemplo, o SARS-CoV-2, que é um vírus de RNA considerado grande, tem quase 30 mil pares de base. Então, a gente está falando de uma escala aqui bem superior, de maior complexidade, até mesmo pode ser vista pelo número de genes que esse vírus tem. Ele codifica mais de 200 proteínas, só a partícula viral tem mais de 100 proteínas, e mais de 60 proteínas que são fatores de virulência, ou seja, fatores que podem permitir ele interagir de formas diferentes com os hospedeiros. Isso dá uma complexidade de estudo muito grande. Então, assim, não é um vírus muito simples para a gente associar causa e efeito em termos de gene, proteína desse vírus causa determinada coisa. Não, uma interação entre várias proteínas, um vírus bem complexo. Então, dentro dos 18 gêneros que existem nos poxvírus, eu vou falar hoje desse gênero aqui, os ortopoxvírus. E aí vocês desculpem assim, essa coisa bem básica de virologista, mas isso aqui é importante para a gente compreender algumas características, inclusive a questão de vacina, que todo mundo pergunta se vai funcionar ou não. Então é importante a gente saber isso. Então, dentro do gênero, deixa eu botar aqui só o meu pointer. Dentro do gênero ortopoxvírus, encontram-se os vírus de maior importância clínica, né, e médica para o homem, como o vírus da varíola, agora o monkeypox, o vírus vaccinia, por exemplo, cowpox e rosspox. Então, eles estão todos dentro desse mesmo gênero. E por que isso é interessante para a gente aqui falar de monkeypox? É porque todos os vírus que estão nesse gênero, que eu represento aqui como um guarda-chuva, eles apresentam uma reatividade e proteção cruzadas. E o que isso quer dizer? Que você ser infectado, por exemplo, com o vírus monkeypox, você está protegido contra a infecção posterior com o vírus da varíola. Você é infectado com vacínia, está protegido contra a varíola. Infectou com varíola, protege contra os outros e por aí vai. E isso foi o que permitiu que, pelo menos a partir da segunda metade do século XX, a vacina antivariólica fosse composta por vírus vaccinia. Tá? Então, o vírus vaccinia não é vírus cowpox, como algumas pessoas pensam, e também não é uma varíola atenuada. É um vírus, é uma outra espécie viral. Antes da segunda metade do século XX, a gente acredita que tenha sido o vírus Rosspox majoritariamente utilizado como vacina, isso a partir de estudos feitos até mesmo pelo meu laboratório, em colaboração com grupos da Alemanha e tudo mais, onde a gente sequencia vacinas, enfim, dos séculos anteriores, século XIX e do início do século XX, vacinas antivariólicas, a gente consegue determinar que vírus que era usado nessa época. Mas o que eu queria chamar a atenção é que
Esses dois vírus causam infecções localizadas, então são pústulas bem localizadas no local de contato com o animal ou com o ser humano infectado, enquanto que monkeypox e varíola causam uma infecção sistêmica. A varíola tem como hospedeiro exclusivo o homem, então é uma doença exclusivamente humana, e enquanto que monkeypox, vaccina e cowpox são zoonoses, né? Então, o vírus ele é abrigado, né? Tem como reservatório roedores diferentes, tá? E que fazem o que a gente conhece como spillover, que é esse transbordamento, quando um vírus sai de um hospedeiro e vai para outro, né? Para o homem e para os outros mamíferos, incluindo primatas não humanos. Então, esses aqui, como nós, somos hospedeiros meramente acidentais. E aí, para falar de monkeypox, a gente obviamente tem que falar de varíola, e aqui nesse gráfico, nesse mapa, né, estão mostradas as datas em que a varíola foi eliminada de cada um desses continentes. No Brasil, o último caso foi em 1971, aqui no Rio de Janeiro, e a vacinação antivariólica seguiu firmemente como campanha até 1973, 75, e a partir daí, até 1979, era possível ainda se vacinar. Então, depois disso, aqui no Brasil, quem nasceu depois de 79 não foi vacinado. Basicamente, muito eventualmente, se tiver encontrado vacina em algum, às vezes no posto do aeroporto. A varíola foi, o último caso real de varíola foi na África em 1977, e a varíola foi então declarada erradicada em 1980. E a partir daí realmente não se mais vacinou no mundo. O que aconteceu com a suspensão da vacinação antivariólica não só foi uma comemoração muito grande pela OMS, porque esse fato realmente nunca mais foi repetido até hoje, né? Porque não tem essa é a única doença humana que já foi eliminada por meio de vacina, mas o que aconteceu com a suspensão da vacinação no mundo foi que casos de infecções por outros ortopoxvírus passaram a acontecer com vem aumentando nos últimos anos, como aqui no Brasil, casos de vírus vacínia da cepa Cantagalo, que foi descoberta pelo meu grupo do meu laboratório em 1999, né? Na época era chefiado pelo Dr. Nissimo Sachet. Então nós, como grupo, né, identificamos esse vírus no estado do Rio de Janeiro, na região de Cantagalo. Ele afeta gado leiteiro, as tetas e o úbere de gado leiteiro, e passa para mãos dos ordenhadores, e hoje em dia esse vírus está espalhado no Brasil todo, basicamente. Vírus cowpox na Europa, principalmente na Alemanha e na França, são vírus de roedores, de ratos. As pessoas lá têm pets, né, como pets, tem ratos, rato de lixo mesmo, né, como pets, e às vezes os gatos também comem esses ratos e passam para os seus tutores, dá uma lesão um pouco mais feia, com um centro necrótico, então é um pouco mais complicado que vacina. E o monkeypox, que a gente está falando hoje. Então, o monkeypox, ele, embora seja talvez novidade para muita gente, ele é um vírus já estudado há muito tempo pelos poxvirologistas. Ele estima-se que ele tenha surgido há pelo menos 3.500 anos, isso aqui é por estimativas de relógio molecular, né, analisando genomas, e a primeira identificação foi em macacos usados para pesquisa na Dinamarca, nesse trabalho aqui de 1959, que é um trabalho muito interessante, né, para os recursos que haviam na época. Então esse foi muito bonitinho, esse trabalho. Depois houve outros surtos, como nos Estados Unidos em 59, também em macacos, e em diversos animais de um zoológico de Roterdã, em 1964. Porém, o primeiro caso em humanos só foi relatado na África em 1970. E aí eu queria chamar a atenção para a idade média dos casos, que era de 4 anos. O primeiro caso, na verdade, era uma criança de 9 meses. E isso faz uma diferença quando a gente observa o crescimento. A partir daí, né, o número de casos só veio aumentando ao longo das várias décadas,
vejam que a gente chega em 2019 com mais de 18 mil casos na República Democrática do Congo e já com uma saída de casos exportados, vamos dizer assim, da África para países não endêmicos, como aqui o Reino Unido, e esse caso nos Estados Unidos, Singapura, Israel. Então, mas poucos casos que vinham crescendo ao longo dessas últimas, a partir de 2009 até deu uma aumentada no número de casos exportados. Então, se a gente olhar aqui o que acontece na África, os sinais já estavam aí que as coisas, como eu mostrei, estavam aumentando. Eu não estou conseguindo aqui ver, porque isso aqui fica na frente, eu não estou vendo aqui os slides. Então, a gente já tem aqui mais de 1.000 casos desde janeiro de 2022 na República Democrática do Congo, com um cumulativo de mais de 6.500 casos nos últimos 5 anos. E olha a idade média aumentou. Então, a gente tinha lá na década de 70, 4 anos, agora já a gente está com a idade média de 21 anos, mas abaixo de 40 anos. O mesmo na Nigéria, né? 85% das pessoas infectadas têm menos de 40 anos, e a gente teve, desde 2019, 181 casos. Então, assim, a gente olha para isso e acha muito. Agora a gente está vendo o que está acontecendo do lado de fora da África, que está muito mais ainda. E aí eu mostro aqui para vocês uma árvore filogenética que é como se fosse, né, uma árvore genealógica dos genomas virais. Então, os genomas são sequenciados e analisados quanto ao grau de identidade genética. E aí o que mostra aqui é um grupo formado pelos genomas oriundos do oeste da África e um grupo de genomas oriundos da região central da África, que até subdividem em alguns grupos. Mas o que eu quero mostrar com isso é que esses dois clados filogenéticos têm diferenças entre si importantes, e a diferença maior é na taxa de letalidade, que aqui chega de 1 a 3% e aqui pode alcançar 10%. Então, esse clado aqui nele é que tem a origem do surto atual e do surto de 2003 nos Estados Unidos. Então, a gente está circulando agora no mundo com vírus oriundos desse clado que tem origem no oeste da África. E o primeiro caso de vírus monkeypox que foi exportado foi para os Estados Unidos em 2003, exportado em termos de humanos, né, afetando humanos. Em 2003, quando roedores de Gana, na África, foram importados para uma pet shop no Texas, sem a devida licença, sem quarentena, nem nada. Então, foram ratos gigantes da Gâmbia e esses esquilos de corda aqui, que são reservatórios para monkeypox na África. Eles foram abrigados em pet shops juntos de gaiolas desse animalzinho que é conhecido como cachorro da pradaria, prairie dog, e esses prairie dogs são pets muito comuns nos Estados Unidos. Eles foram vendidos para 11 estados americanos, tanto esses animais quanto os prairie dogs, e com isso foi levando o monkeypox para 11 estados americanos, com cerca de 50 casos em humanos, principalmente crianças e suas famílias. Mas o surto conseguiu ser contido, tá? Essa passagem animal-homem é mais fácil até de ser contida. E desde 2017, a gente tem uma dezena de casos importados que vem realmente aumentando, mas todos esses casos têm vínculo com viagens a um país africano endêmico para monkeypox. Sempre esses casos daqui. Então, eu não vou falar muito da parte clínica, porque eu acho que a Carolina, que está aqui, pode, obviamente, falar bem melhor. Eu queria chamar a atenção para o que a gente está vendo de diferença entre o monkeypox clássico e o que está se apresentando atualmente. Eu acho que isso deu uma certa confusão no começo e talvez muito caso tenha passado despercebido, como eu acho que continua passando. Tá?
Então, classicamente, o monkeypox tem dito um período de incubação de 5 a 21 dias, passa então a um período prodrômico com os sintomas gerais, né, de qualquer virose, dor de cabeça, dores musculares, astenia, né, dor nas costas, etc. Faz uma febre alta, súbita, e segue logo uma linfadenopatia muito clara, principalmente cervical ou submandibular, mesmo inguinal, enfim, de um lado ou dos dois. E logo em seguida abre o quadro clássico de monkeypox, que é o quadro de pústulas, né, que evolui de máculas para pápulas, vesículas e pústulas, e segue então as crostas, né? É uma doença que é normalmente autolimitada, então em 2 a 4 semanas a gente tem a resolução dos casos, mas eu queria chamar a atenção, que eu acho que é a preocupação que a gente tem que ter no momento, porque a gente já começou a ter casos em crianças, gestantes e pessoas com imunossupressão, que são as pessoas que preocupam realmente. Não que os outros não preocupem, né? Mas eu digo onde pode agravar. Mas eu queria chamar a atenção para o quadro clássico e o que a gente está tendo. Então, aqui é varíola, tá? Que eu não tenho um quadro desse de progressão tão na mesma pessoa como tenho para a varíola, onde a gente claramente observa a progressão e a formação das pústulas com crostas e a despigmentação da pele logo em seguida com a queda das crostas. E isso é importante porque, diferente de varicela, que tem um quadro que na verdade, é o diagnóstico diferencial mais importante, diferente da varicela, onde não há mais vírus aqui nas crostas, a gente tem muito vírus ainda nas crostas de pessoas infectadas com ortopoxvírus em geral. Tanto é que a gente usa isso para diagnóstico. Então, é importante que a pessoa, mesmo com crostas, se mantenha em isolamento. Tá? O isolamento só acaba quando as crostas caem. E aí tem que ter cuidado com roupa de cama, lençol, toalha e roupa da pessoa, quem lida, porque se tiver crostas vai ter vírus. E esse aqui é um quadro mais clássico de monkeypox, vamos dizer, um monkeypox que a gente via que estava acontecendo na África. E o que a gente está vendo recentemente em pacientes, como na Itália, são pacientes com lesões, poucas lesões, como aqui esse da Austrália, lesões menores, bem atípicas, porque às vezes há pessoas com lesões em fases diferentes do desenvolvimento das lesões na mesma região do corpo, o que não é comum e descrito para poxvírus, mas há também pessoas que estão fazendo quadros um pouco mais complicados. E muitos pacientes com lesão na região genital, o que isso a gente não observa muito no monkeypox clássico, embora seja descrito no monkeypox clássico na África, mas não é a maioria como a gente está vendo hoje em dia, aqui no surto 2002. Então, a gente está com um padrão atípico que eu acho, as pessoas não estão fazendo febre alta muitas vezes, não estão ficando prostradas, e isso, claro, é um incentivo para a pessoa não estar em casa. Então, eu acho que isso é um dos motivos também que a gente está tendo essa transmissibilidade contínua e que a gente não observava antes. Inclusive, o que é muito diferente é essa passagem que a gente chama de infecção secundária a partir do caso primário, em número de gerações que está superando 6, que a gente normalmente não via. Tá? Não vê isso na África, superar 6 gerações de transmissão. E agora a gente está tendo. Essa transmissão é feita pelo contato com as vesículas, com a pústula e com as crostas. Isso é muito importante. Secreções respiratórias grandes, então tem que ter um contato face a face, beijo, contato com saliva mesmo, e o contato com material contaminado, que obviamente isso inclui, enfim, toda uma questão de como eliminar e como lavar, né, essas roupas de camas, quem cuida de uma pessoa em casa, para que a gente não tenha mais transmissão. A definição, tanto é que inicial de caso suspeito pelo OMS, ela vinha com todo esse quadro que eu descrevi, quer dizer, pessoas com esses sintomas todos, desde que fizesse a exclusão para varicela, herpes e outras doenças, e aqui no Brasil a gente precisa excluir o vírus vaccina da cepa Cantagalo ou outro, tá? Para principalmente quem vem do interior, região de fazenda e tudo mais.
mas esse que era a definição de caso suspeito, e isso teve que mudar, porque nem sempre a gente está com febre com início súbito, nem sempre faz uma linfadenopatia clara, nem principalmente essa questão de dor de cabeça, muitas pessoas não têm relatado isso, e poucas vesículas, né, poucas pústulas, o que tem feito uma certa confusão. Então, o Ministério da Saúde resolveu mudar, depois da discussão na sala de situação, de mudar essa definição de caso suspeito para essa que é enorme, a definição, mas isso está dentro das orientações que são liberadas pelo Ministério da Saúde todos os dias, nas atualizações, tem essa definição, que eu acho que tem que ser realmente bem olhada para não passar mais despercebido, né, a questão. E ter ou não febre e adenomegalia não está sendo mais um requisito fundamental. Aliás, né? Pode ser ter ou não. Então, o importante é a apresentação dessas erupções cutâneas e que sejam sugestivas, né? E tem um asterisco abaixo disso que eu não coloquei, porque tem toda uma morfologia bem característica de lesão de poxivírus, de ortopoxivírus, mas que possa ter um desses vínculos epidemiológicos, como histórico de viagem, né, para um país que tenha surtos, contato com pessoas que já são confirmadas e outros, né? Só que agora a gente está com transmissão local, a gente não está mais só com transmissão. Já temos transmissão autóctone aqui, já temos casos autóctones e transmissão local. Então, o fato de ter contato com alguém vindo do exterior, por exemplo, não é mais uma opção importante desse jeito, né? Ou seja, não é isso que vai definir, tá? Aqui estão as definições das erupções, mas eu acho que é muito texto. E aí eu queria falar um pouco só de tratamento e de vacinas, e aí eu quero fazer um contexto do que aconteceu para a gente ter isso hoje. Eu acho que isso é muito importante, que a gente vive uma época onde não só a ciência está sendo muito apedrejada, mas a gente vive também um contexto de muitas pessoas não entendendo por que a gente investe dinheiro em ciência, não é gasto, né? É investimento em ciência. E aí eu acho que isso aqui é um exemplo interessante, porque quando a varíola foi erradicada em 1977, foi o último caso real, o último caso natural, o último caso real foi em 1978, e 2 anos depois a OMS declarou erradicado. Nessa época, né, 1980, nós estamos vivendo a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, e obviamente que deter o vírus, a amostra dos vírus da varíola, era um símbolo de poder para as duas potências e medo de bioterrorismo um do outro, né, de um país do outro. Então, em 1984, devido a isso, né, a todo esse receio de uso, de volta da varíola, que custou tanto para ser erradicada a doença, todos os estoques do vírus da varíola foram destruídos ou recolhidos para o CDC ou para o Instituto Vector na antiga União Soviética, né? Fica em Novosibirsk, na Sibéria, esse instituto. E esses vírus existem até lá, são 200 colaboradores da OMS de segurança máxima. E em 1986, a Assembleia Mundial da Saúde ela decidiu que esses estoques seriam destruídos, e essa decisão não tem volta, né? Os estoques realmente vão ser destruídos, mas não se definiu uma data. E desde então, esses 2 laboratórios de segurança máxima, eles continuam fazendo experimentos com o vírus da varíola, mas são experimentos autorizados, os projetos são analisados, a quantidade de vírus utilizada até é controlada por um comitê assessor da OMS para a pesquisa da varíola, que é a CVVR, do qual eu faço parte desde 2009. E lá há um controle muito grande do que pode ser feito. Esse
essa pesquisa é voltada apenas para a saúde pública, para o desenvolvimento de antivirais, desenvolvimento de vacinas mais seguras e igualmente potentes, como a vacina antivariólica antiga, e tudo muito bem controlado, tentando são projetos voltados para a saúde pública dentro de um aspecto de biodefesa, para se estar preparado caso haja algum, uso indevido do vírus da varíola como arma biológica ou um escape, alguma coisa. Então, nesse tempo, várias melhorias foram feitas tanto em antivirais quanto na vacina. A vacina a gente sabe que protege contra monkeypox. Desde 1964 saiu o primeiro paper mostrando que havia uma proteção de macacos rezos infectados com monkeypox se fosse feita a imunização com vírus vaccinia. Então, isso aí a gente sabe. A vacina, na verdade, é uma vacina contra ortopoxivírus. E a OMS detém estoques dessas vacinas que a gente chama de primeira geração na faixa, na verdade, ela tem um estoque total de 30 milhões de doses, sendo 2,5 milhões de doses, 2,8 milhões de doses em Genebra, sob a supervisão da Guarda Suíça, e 27 milhões são mantidos nos países doadores que se comprometem a doar caso a OMS necessite. Cerca de 1/3 dessas doses são doses de primeira geração, então é uma vacina que era feita ou em ovos embrionados ou em linfa de vacas. É uma vacinas que funcionam muito bem, mas que obviamente não seguem nossos padrões atuais de rigidez da indústria farmacêutica para o licenciamento de uma vacina. Tá? Então, a gente tem vacinas de segunda, terceira e até quarta geração, mas aprovadas só até de terceira geração. A vacina de segunda geração, a gente tem a ACAN 2000, que é um clone viral daquela vacina que eu mostrei anteriormente, da Dryvax americana. Ela é aprovada nos Estados Unidos e ela é utilizada para os pesquisadores que manipulam poxvírus nos Estados Unidos, que tomam a vacina a cada 10 anos, e quem trabalha com monkeypox e varíola toma a vacina a cada 3 anos. Ela é empregada também nos Estados Unidos em militares que vão para as zonas de conflito. E a gente tem outra vacina, deixa eu passar para essa, de segunda geração, que é a da Microgen na Rússia, e uma vacina de terceira geração, todas são compostas por vírus vaccinia, tá? Que é comercializada pela KM Biologics no Japão, que é chamada de LC16M8. É uma vacina considerada de terceira geração, porque ela já teve uma modificação genética para atenuação. E a vacina que eu acho que todo país quer, todo Ministério da Saúde está procurando, é essa vacina da Bavarian Nordic, que é feita de um vírus vaccinia de uma cepa conhecida como MVA, que é um vírus altamente atenuado por uma deleção de dezenas de genes de virulência, e ele não replica em humanos. Então, ele não vai fazer uma pega. Quem recebeu vacina antivariólica pode ser que lembre de uma pega muito incômoda, fazia febre muito tempo, porque o vírus replicava, né? Esse não replica, mas é capaz de proteger. Essa vacina já é licenciada nos Estados Unidos com o nome de Jynneos, para varíola e monkeypox, e ela é licenciada na Europa com o nome de Imvanex, também para varíola e monkeypox, e no Canadá com o nome de Invamune. As indicações atuais para o uso da varíola pela OMS, que os países estão seguindo, é que vai depender do grau de risco, mas, de uma forma geral, seriam vacinados. A indicação a OMS não está indicando nenhuma cepa, nenhuma vacina específica, contanto que seja uma vacina licenciada. Então, são profissionais de laboratório, por exemplo, de diagnóstico, pesquisa, de laboratório clínico, os profissionais da linha de frente, que estão atendendo nos ambulatórios, nas emergências, ou nas salas montadas especificamente para monkeypox, CTIs, etc. E
os contactantes de casos confirmados. Então, a pessoa é contactante de um caso confirmado, ela pode receber a vacina como terapia pós-exposição, porque até 4 dias já se sabe que a vacina funciona normalmente, se dada após a exposição. E, por fim, antivirais. A gente tem 2 antivirais muito bons. O Brincidofovir, também comercializado com o nome de Tembexa, foi aprovado contra a varíola, licenciado no FDA agora em 2021. Ele tem uma série de efeitos tóxicos, adversos. Assim, embora ele seja muito bom, eu só usaria se fosse em mim, mesmo se fosse questão de varíola. Ou um caso extremamente grave. Eu acho que é muito efeito adverso que ele tem. O alvo principal é a DNA polimerase, então ele inibe a replicação do DNA viral. Ele é uma prodroga, né? Acho que não está aqui. Ele é uma prodroga do... Não, ele é uma prodroga do cidofovir, então ele aumenta a biodisponibilidade oral da droga, né? E é menos tóxico do que o cidofovir. O Tipoxia, que é extremamente interessante, muito promissor, ele foi aprovado contra a varíola nos Estados Unidos em 2018 e é aprovado, licenciado na Europa contra a varíola, monkeypox, cowpox e complicações da vacina antivariólica. Ele é muito interessante porque ele tem um alvo específico, é uma proteína exclusiva do vírus de poxvírus. Ele realmente é muito bom mesmo, né? Existem outros antivirais em desenvolvimento, mas esses são os 2 licenciados. Enfim, nós também não temos no Brasil e ele está sendo usado na Europa em casos que têm maior preocupação, como, por exemplo, pacientes com monkeypox com muitas lesões na orofaringe. Então, isso, obviamente, o paciente está internado, obviamente não consegue se alimentar bem, e então, nesses pacientes mais graves, está se fazendo o uso do Tipox. Ele realmente é muito bom. Aqui está a bula, né, dele, como ele está na bula. Ele é indicado para pessoas acima de 13 quilos, né, com essas dosagens, né, em adultos, 600 miligramas 2 vezes ao dia por 14 dias. Ele já foi usado contra monkeypox por uso compassivo, nos casos em 2018 e antes, na Inglaterra, em casos de efeitos adversos da vacina nos Estados Unidos. Ele pode começar a ser usado já com os primeiros sintomas de febre, claro, dentro de um quadro mundial de surto, porque você aí já tem todo um indicativo que possivelmente no caso, varíola, né? Porque esse quadro foi feito com base nisso. Mas ele pode ser usado, inclusive, dentro já do quadro de manifestação já clássica, né, com as pústulas, ele já pode ser usado. E aqui só mostrando, por final, como é que ele funcionou em estudos em primatas não humanos infectados com monkeypox, mostrando que todos os animais que não receberam tratamento sucumbiram, tá? Em menos de 15 dias a uma infecção letal por monkeypox, enquanto que todos os macacos que receberam alguma dose de T-pox sobreviveram. Ele é muito eficaz mesmo. E é isso. Estou à disposição para perguntas. Obrigada. Excelente. Apenas algumas observações sobre a palestra alguns comentários, né? Sobre a palestra da Clarissa. Ela usa a expressão monkeypox, né? Que é o termo clássico que se usava para referir-se à doença. Atualmente a gente usa o termo mpox. Mudou o vírus? Não, é a mesma coisa. Só mudou-se o nome por conta de uma estigmatização que vinha acontecendo, as pessoas entenderem que a transmissão era pelo macaco, e então existia um ataque aos animais, né, e uma confusão conceitual, digamos assim, que ficava difícil de explicar em saúde pública. Então, por isso, o nome que a gente usa atualmente é mpox,
mas é a mesma doença que se refere, tá? É a mesma coisa. Um outro comentário também, a professora até falou com relação à definição de caso suspeito, que tradicionalmente exigiam-se os sintomas prodrômicos, né, de febre, linfadenopatia, etc. E isso já, né, nas últimas revisões, já vinha sendo menos relevante e atualmente não faz parte do critério de caso suspeito, digamos assim. E além disso também, né, desde 2022, 2023, a gente também não é exigido o contato, o histórico de viagens para áreas endêmicas, né? Como desde o surto de 2022 existiram vários casos autóctones em vários lugares ao redor do mundo, isso não é mais um critério necessário para definição de caso suspeito pela OMS. Tá? Então, um indivíduo de qualquer idade que tenha esse início súbito de lesão em mucosas ou região ou cutânea, né? Mesmo que seja uma única lesão, desde que seja uma lesão com um aspecto típico, né? Em qualquer parte do corpo, você pode considerar como um caso suspeito. Tá? E a última consideração, ela falou sobre as vacinas, né? De fato, atualmente, no SUS, em 2026, a vacina que a gente tem disponível é aquela BNMVA, ou como é chamada, Jynneos, né, com J, Jynneos, né, que é uma de terceira geração, é a que nós temos no SUS hoje. Em alguns outros países, a gente tem, como o Japão, por exemplo, a gente tem aquela LC16M8, que ela também comentou, também está disponível, e a CAN 2000 ainda existe em alguns lugares, especialmente nos Estados Unidos, mas é muito menos utilizada por conta dos eventos adversos associados, né? Então, a Jynneos é a principal, né? A MVA, BNMVA é a mais utilizada ao redor do mundo, inclusive no Brasil. E a indicação continua similar, né? É basicamente uma profilaxia pré-exposição para profissionais que trabalham em laboratório, né, que manipulam amostras virológicas, para profissionais da saúde também. É, e existe a possibilidade de uma profilaxia pós-exposição para contato assim de médio ou alto grau de transmissibilidade, não é qualquer contato, né, como estava no slide dela também, de indivíduos que tenham tido contato com casos confirmados. Tá? Então fica só para complementar, né, a palestra brilhante da nossa professora Clarice. E agora eu gostaria de convidar a doutora Carolina para a sua palestra. Carolina está aí? Oi, tudo bom? Estão me ouvindo? Sim. Então, ótimo. Tenho que fazer uma gambiarra aqui. Tudo bom? Uma boa noite para todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Para estar dando essa palestra sobre neuroMpox, tá? Vou aqui como é que eu sempre, peraí, como é que eu compartilho minha tela aqui? Isso, essa aqui. Eita, não é essa não. Share screen. Essa aqui. Isso, share. Então, agora sim. Todos estão vendo? Todos estão conseguindo ver Sim, sim. Tá. ótimo. Bom, então eu vou começar aqui, né? Mpox, aspectos clínicos e neurológicos, tá? Essa introdução a doutora Cláudia já falou, né? Sobre, sobre a questão de ser um ortopoxvírus, sobre as duas cepas, né? Os dois clados, né? E sobre a questão da descoberta que foi num laboratório da Dinamarca em macacos. Na clínica, a doutora falou um pouco também, a doutora Cláudia falou um pouco também, né? Sempre a transmissão, né, se dá por gotículas ou com contato das lesões ou crostas, né, em objetos de uso pessoal, principalmente lençóis ali, né? A transmissibilidade da mpox é menor que a da varíola humana e tem a questão, né,
da queda do número de vacinados depois da erradicação da doença, que está causando aí uma facilidade da transmissão da mpox. Começa com racha, que evolui para máculas, pápulas, vesículas, pústulas, crostas, num período aí de 2 a 3 semanas. É comum haver uma linfonodomegalia diferente da varíola humana. A varíola humana não costuma ter linfonodomegalia. As lesões, elas costumam ser mais centrífugas, né? Então afeta mais extremidades, né? Mãos, incluindo palmas, pés, tolas, genitais e face. Aqui algumas lesões, a evolução ali, né, das lesões desde o início da vesícula até a crosta caída, né? Esse artigo foi um artigo que eu encontrei até da outra vez já, sobre sobre a epidemia que teve de 2022. E tem algumas fotografias também dessas lesões, incluindo aí a fotografia das lesões genitais. Vou falar agora algumas atualizações. Em 2025 e 2026, a vigilância epidemiológica se concentrou principalmente na circulação desses clados, né, 2B e 1B. Esse último, né, o 1B, surtos recentes na África Central. Segundo a OMS, até 31 de março de 2026, foram registrados aproximadamente 181.164 casos confirmados de mpox e 492 óbitos em 144 países desde o início do surto global. A epidemiologia, como vocês podem ver, incluindo esse gráfico, é bem mais prevalente no continente africano, seguido ali por Américas, Europa e os outros, né, as outras regiões. Brasil tem uns estudos publicados em 2025, 2026, mostrou o que já é a tendência mundial. Já era a tendência mundial, que a maioria dos casos ocorre em homens adultos, uma faixa etária ali de 30 a 39 anos, concentração de casos em grandes centros urbanos e pessoas vivendo com HIV sempre ali, tanto nessa epidemiologia quanto na epidemiologia mundial, a tendência é pessoas vivendo com HIV apresentarem uma parcela importante dos casos diagnosticados e casos mais graves, assim como crianças imunossuprimidas por outras causas, pessoas que têm alguma doença ou condição que afete a integridade da barreira cutânea. Então, essas pessoas, elas são elegíveis para casos mais graves. Elas têm uma probabilidade de casos mais graves. Teve uma análise realizada no estado do Rio de Janeiro que identificou 816 casos positivos por PCR, ou seja, casos confirmados. A predominância é de lesões anogenitais, confirmando aí a questão da exposição sexual, associação com linfadenopatia e cerca de 35% dos casos positivos ocorrendo em pessoas vivendo com HIV. Inclusive, esse artigo que eu tô apresentando, né, esses dados e essas imagens, a doutora Clarissa Damaso é uma das autoras, né, desse estudo bem interessante e mais recente, né, que a gente tem. Então, como vocês podem ver, as lesões, né, as lesões mais acrais, as lesões mais centrífugas, acometendo ali face, região perioral, região anogenital, como vocês podem ver aí nessas imagens. E a questão demográfica, a questão, né, da distribuição temporal e demográfica, como vocês podem ver, é mais na região metropolitana do Rio de Janeiro
afetando mais ali, centro da cidade de Copacabana, que a gente sempre pensa em quê? Turismo. Então, são regiões, né, a gente tem um aeroporto, tem o aeroporto internacional ali do Galeão, a gente tem o aeroporto Santos Dumont, que é no centro da cidade, então, entrada e circulação de estrangeiros, né, contactantes. Então, realmente, a gente percebe realmente essa tendência aqui no estado do Rio de Janeiro. Vou falar sobre acometimento neurológico da mpox, que é o nosso foco, e vou falar sobre esse artigo, essa meta-análise, e que vocês podem estar vendo aqui. Vou pegar mais dados e tá esmiuçando aí para vocês. Essas manifestações neurológicas na mpox, assim como em qualquer outra doença viral, elas podem resultar de neuroinvasão viral direta, de uma resposta imunológica pós-infecciosa, como, por exemplo, a gente tem ali a síndrome de Guillain-Barré e outras doenças, ou de uma inflamação sistêmica causada pela virose. A gente nem fala virose, que a gente sempre lembra daquela coisa, é virose, né? Mas, enfim, é uma virose, é uma doença causada por vírus. O objetivo desse estudo foi avaliar e sintetizar as manifestações neurológicas associadas a essa infecção por mpox durante o surto global recente, e no período de 2022 e 2025. Teve uma revisão sistemática, que foram incluídos estudos publicados entre maio de 2022 e janeiro de 2025. Foram analisados 20 estudos envolvendo 2.225 pacientes com mpox. Predomínio marcante de homens, 96,8%. Opa, isso. Apenas 72 mulheres no meio desses casos aí. E HIV foi a comorbidade mais frequente. 853 pacientes HIV positivos. Mas tiveram outras comorbidades ali associadas. Tiveram, por exemplo, teve sífilis, teve epilepsia, tiveram realmente outras doenças associadas, mas o HIV foi a número 1 ali nessa relação. Nos casos neurológicos, o PCR para MPXV, que é a abreviação para mpox vírus, nas lesões cutâneas, continua sendo padrão ouro. A ressonância magnética auxilia ali na identificação de encefalite mielite. O líquido pode apresentar um aumento de proteínas e anticorpos contra a mpox, mesmo sem o PCR positivo para o vírus no líquido. Isso é importante. A gente tem esse gráfico, eu tirei ali meu Deus, eu tô falando besteira aqui. Deixa só eu... Estou compartilhando minha tela ainda. Que bom. Então, fadiga, mialgia, cefaleia entram ali nesse estudo, mas entram como manifestações inespecíficas, por mais que sejam associadas à parte neurológica. Até porque muitos dos casos começam com fadiga, mialgia, cefaleia, como a maioria das viroses, né? Confusão, desorientação, encefalite, encefalomielite, mielite transversa, convulsões, síndrome de Guillain-Barré, aí nessas porcentagens. E a gente pode ver que realmente as manifestações neurológicas, elas são raras, mas quando ocorrem, são extremamente graves, costumam ser graves. Então, a gente pode ver que, né, em números, que facilita, né, o nosso entendimento, nesses mais de 2.000 pacientes, 5 casos de encefalite, 5 de encefalomielite, 2 de mielite transversa, 1 de Guillain-Barré, 1 de Parsonage Turner e 1 de convulsão. Elas são raras, mas são bem documentadas no surto total de mpox. O tratamento. Nos casos leves, a gente faz o tratamento de suporte clínico, analgésicos, antitérmicos, a gente dá o suporte clínico para o paciente. Nos casos virais, a gente usa os antivirais, como tercovirimab, bicidovir, cidofovir, e todos esses outros que
auxiliam, às vezes, no caso de uma encefalite, de uma mielite, uma síndrome de Guillain-Barré, né, que são já conhecidos aí do médico, do neurologista. Os corticoides intravenosos, imunoglobulina intravenosa, plasmaférese. A gente pode usar imunoglobulina da vacina IV para a gente tentar tratar realmente esse processo aí com a confirmação do vírus e reabilitação física quando necessária, e muitas vezes foi necessário. No caso, por exemplo, de Parsonage Turner, o paciente ficou cerca de 8 meses em reabilitação, em melhora, em tratamento, até realmente ficar 100%. Então, teve isso. A maioria dos pacientes se recuperou em 4 a 8 semanas, alguns casos duraram até 32 semanas. Tiveram déficits neurológicos persistentes, em alguns casos, como alteração de marcha, uma fraqueza residual. Então, são casos, como eu falei, e repito, graves. Neuromipox no Brasil, assim, não existem grandes séries nacionais de pacientes com manifestações neurológicas, mas tem relatos, casos por casos que são raros, sim, são raros, mas geralmente são relatos isolados. E, novamente, o mesmo padrão do mundo. Inclusive, naquele estudo entraram casos brasileiros. E os estudos brasileiros demonstraram a mesma tendência, né, de essas manifestações neurológicas graves representarem menos de 1% dos casos, de forma semelhante ao observado internacionalmente. E vou falar de um caso de 2023, a doutora Clarissa cita esse caso, tem algumas particularidades interessantes e que eu acho que ajuda a gente a compartimentalizar o conhecimento e gravar. Que é o quê? Foi a primeira vez que se documentou infecção humana por mpox no hemisfério ocidental. Então, foi, assim, esses surtos na África já eram comuns. Mas nos Estados Unidos inaugurou no Ocidente essa doença, em junho de 2023. Como foi essa história? Essa história foi um núcleo familiar ali de mãe, pai e filha, que tiveram contato com vírus adquirindo 2 espécimes de um animal exótico, né, o cão da pradaria, que, na verdade, né, eles são nativos da América do Norte. Então, na verdade, esse vírus não veio do cão da pradaria, né, que é um animal americano, norte-americano. Ele veio de outros animais, até nesse pequeno resumo aí desse artigo, fala que, na verdade, seriam ratos gigantes da Gâmbia, que seriam, né, você pode ver aí o cão da pradaria e o rato gigante da Gâmbia, que, na verdade, como são todos roedores, ali estariam no mesmo ambiente e um teria passado para o outro, de qualquer forma. Mas, de qualquer forma, essa família entrou em contato com um animal infectado. E esse vírus a gente sabe que veio do continente africano, provavelmente por um animal autóctone ali do continente africano. O paciente A é a mãe, de 30 anos, o paciente B é o pai, de 33, e o paciente C é a filha, de 6 anos, que é o nosso, né, botei até as estrelinhas ali para a gente poder ver que ela vai ser o diferencial da nossa apresentação. Esses animais foram adquiridos em 18 de maio de 2023, aparentemente saudáveis. No dia 21 de maio, ou seja, 3 dias depois ali, um dos animais começou a demonstrar sinais ali de doença e faleceu no dia 25, no dia 24. No dia 25, e aí a gente pode ver, né, esse período de incubação aí. No dia 25, o segundo animal desenvolveu os mesmos sintomas e, posteriormente, veio a óbito. No dia 29 de maio, ou seja, basicamente 10 dias depois de terem comprado os animaizinhos, os 3 integrantes da família adoeceram. Foram à unidade de saúde, que identificou um rastro vesículo-papular consistente com uma infecção por poxvírus. Mas não foi tão simples assim, porque, lembrando, não tinha
mpox, né, no hemisfério ocidental até então. Então, houve realmente, né, sempre teve uma dificuldade de se diagnosticar, de se pensar clinicamente nesses primeiros casos. O paciente A, né, que era mãe, isso, né, só confirmando, que era mãe, começou com odinofagia, cefaleia, febre, mal-estar e uma pápula na região malar esquerda. 48 horas depois, começaram a surgir mais lesões, passando dos 4 membros, tórax, incluindo palmas e solas. O dermatologista diagnosticou como infecção estafilocócica, que, epidemiologicamente, é mais condizente do que ortopoxvírus, até então. O paciente teve diversas lesões, foram muitas lesões, mais de 200 lesões total. Cerca de 20 dias depois, por aí, as lesões começaram a formar crostas, as crostas soltando e o paciente teve melhora dos sintomas com cicatrizes na pele. Aqui a gente consegue ver algumas das lesões dessa paciente. Paciente B, que é o pai, de 33 anos, ele recebeu vacinação para varíola humana quando criança. Ele tinha cicatriz da vacina no braço esquerdo. No dia 29 de maio, ele começou um quadro gripal, mialgia, odinofagia, com resolução dos sintomas em 48 horas. No dia 1º de junho, ele teve uma vesícula não pruriginosa na palma direita, 2 dias depois, com uma lesão semelhante na sobrancelha esquerda. Não procurou médico, ele era oligossintomático e não desenvolveu mais sintomas sistêmicos e nem lesões de pele. Como a doutora Clarice já falou no início da apresentação, ele teve a vacinação para a varíola humana e isso protegeu ele contra o mpox, por ser ortopoxvírus. Então, ele teve 2 lesões, sintomas inespecíficos, nem chegou a procurar o médico, ele ficou muito bem. O paciente é a criança de 6 anos, previamente rígida, imunizações em dia, exceção da vacina para a varicela. Começou com febre alta, anorexia, odinofagia, cefaleia e mal-estar. 2 dias depois, avaliado em pronto-socorro, pensaram ali, tinha linfadenopatia cervical, flogose ali nas tonsilas palatinas, rache no dorso, pensaram em streptococcus, tratou-se. Mas em 24 horas o rache se espalhou para o corpo todo, parte distal dos 4 membros, palmas e plantas. Voltou à emergência posteriormente, no dia 4 de junho, febril, sonolenta, ficou agudamente irresponsiva, pupilas dilatadas, rigidez muscular, ela teve uma crise convulsiva, foi entubada e transferida para UTI. Na admissão da UTI, taquicardia, né, sintomas ali de que ela estava com uma infecção. Até então não conseguiram diagnosticar exatamente o que. Ela tinha cerca de 90 lesões de pele vesículo-pustulares. Foi tratada com ceftriaxone, pensando aí em alguma coisa bacteriana, por conta ali, provavelmente da garganta. Aciclovir, provavelmente pensando nas pústulas e na encefalite. Fenobarbital e midazolam, ali pela questão da sedação. Ao exame neurológico, tinha ali fundo de olho com edema de papila leve, sem hemorragia, sem exudados, colo palpebral e reflexo gag diminuídos, sem rigidez de nuca. Reflexos sentinoses profundos deprimidos, clonos inesgotável de aquileu à esquerda, RCP em extensão bilateral. Gasometria consistente com insuficiência respiratória aguda. Ok, resolveram fazer líquor nessa paciente, na admissão e no dia 5. Vocês podem ver que da admissão para o dia 5, teve ali uma piora do padrão de celularidade, com predomínio linfocitário, proteína aumentada, não tanto, uma glicose ali normal a princípio. Após 48 horas, a paciente teve uma melhora clínica e foi estubada. Dia 7 de junho, ela fez uma ressonância, onde se viu esse edema cortical difuso, de tálamo
e tronco cerebral, realce meningio, anualidade de sinal em tálamo esquerdo e córtex parietal posterior direito. Ali onde tem as estrelinhas que a gente está vendo. Então, ela teve realmente lesão cerebral consistente com a encefalite e consistente ali com a inflamação que ela apresentou no líquor. Foi pensado ali em ortopox vírus / mpox vírus e fez-se sorologias do sangue do paciente A e do paciente B. Paciente C fez-se cultura viral PCR do líquor e da lesão de pele. Do sangue fez-se sorologias, né? Veio positivo para tudo menos para o PCR viral, que, como a gente tinha visto já, o PCR viral pode não vir positivo, mas o teste imunológico geralmente vem positivo. Aí do lado é o histopatológico das lesões de pele da criança, que ajudou também na questão do diagnóstico. Ali, mais informações ali sobre o caso, que o eletro dela tinha uma lentificação difusa, sem atividade epileptiforme, o ceftriaxone foi descontinuado, já que ela não tinha outras características ali para infecção bacteriana. As lesões, posteriormente, já tinham crostas, o paciente manteve rebaixamento de nível de consciência, febre, aquela resposta flutuante, e o novo líquor, que foi feito ali no segundo tempo, mostrou um aumento da pleostose. A suspeita de mpox, eu mantive VM como varíola do macaco, mas mpox, corrigindo. Levou essa biópsia de pele, fez o teste do sangue e o líquor para testagem sorológica. A nova ressonância do dia 13 de junho melhorou o edema e resolveu-se o realce meningio. Ela melhorou a encefalopatia. Aproximadamente 2 semanas desde a internação, a paciente já respondia normalmente, deambulava com auxílio e se alimentava de sólidos. No 16º dia de internação, recebeu alta. A força e a mobilidade da paciente continuaram a melhorar progressivamente. No dia 2 de julho, já tinha um exame neurológico normal, sem nenhuma sequela. Todas as lesões cutâneas já estavam em processo cicatricial. Uma discussão rápida. A encefalite, ela é raramente associada como uma complicação de infecção por mpox. Antes disso, só tinha sido descrita uma vez, antes desse caso. Esse caso foi em 2003, perdão. Então, lembrando que ele está bem antigo. Ele é mais um caso histórico do que, enfim, caso moderno para a gente estar apresentando. Um caso histórico importante e interessante. A vacina, né, o ortopoxvírus, já foi associado à complicação de encefalomielite pós-vacinal quando administrada como vacina antivaríola. Tinha casos de desmielinização pós-vacinal, ADEM, ou de infecção direta ao sistema nervoso central. Já sabia-se que esse tipo de vírus poderia causar infecção do sistema nervoso central. O paciente C tinha os anticorpos IgM específicos para mpox no líquor. O diagnóstico da encefalite foi confirmado pela biópsia de pele e pelo quadro da encefalopatia que ela apresentou. Já que a IgM normalmente não atravessa a barreira hematoencefálica, a detecção de IgM no líquor é sugestiva da infecção ativa no sistema nervoso central com a produção intratecal dos anticorpos. Daí que a gente percebe a importância de se fazer a sorologia no líquor. E, mais uma vez, falando que a vacinação antivariólica, ela protege também contra a mpox, como a gente pôde ver no caso do paciente B, que era o pai, que tinha sido vacinado na infância. E, bom, essas são as referências bibliográficas, caso alguém queira algum artigo, mais alguma coisa para ler a respeito, posso estar enviando. E gostaria de agradecer a todos por mais essa oportunidade e chegamos ao fim da apresentação. Muito obrigada.
Boa noite a todos. Parabéns, Carolina, pela excelente apresentação, né? Contextualizando aí com o caso clínico, que é sempre bom da gente ver, né, e rever os aspectos importantes da doença. Eu queria já convidar o pessoal para fazer as perguntas pelo chat, se optar por ser assim, ou, né, fazer as perguntas aqui pelo vídeo mesmo. Enquanto o pessoal, né, pensa em algumas perguntas, eu vou fazer alguns comentários só da aula, reforçando algumas informações que a Carolina mostrou muito bem, né, mas eu vou até usar uma frase, né, que ela falou, que é uma doença grave, né? O acometimento neurológico, ele é um acometimento grave. Não é comum, né? Mas a gente tem que estar atento porque são acometimentos graves e quanto antes a gente fizer a abordagem, né, terapêutica desses casos, a gente consegue uma evolução melhor, né? Na primeira aula foi falado da questão da pele, né, das lesões cutâneas, das questões das lesões genitais, talvez uma possibilidade de, pelo paciente não ter febre alta, não ter os sintomas virais tão exacerbados, isso faz com que o contágio seja até mais frequente, né? Aquele paciente não se isola porque ele está num estado geral razoável, né? Isso aumenta a chance de contágio. E podendo levar também a esse acometimento neurológico, que não necessariamente vai ser através da presença do vírus, né? A Carolina mostrou aí as formas a fisiopatologia, né? Como pode acontecer o acometimento nervoso central e periférico, e que não é só pela presença do vírus, mas às vezes uma reação imunológica, né? Podendo causar manifestações como Guillain-Barré, né? Como a própria encefalite, meningite, e algumas vezes, então, a gente não vai achar o vírus no líquor, né? A gente pode achar, mas em alguns casos a gente não vai achar, e isso não exclui o fato de poder ser a doença. A gente tem que estar atento, né, aos casos aqueles casos suspeitos, né, ao contágio, ao contato, né, com um caso diagnosticado, que vai levantar essa hipótese diagnóstica também. Eu já vi aqui que tem uma pergunta, enquanto eu fui falando aqui. Na opinião de vocês, com a permanência da circulação do vírus do mpox, seria interessante retornar à vacinação como forma de prevenção? Vou abrir aqui um pouquinho para a Carolina, por exemplo, né, que falou, a professora Márcia também, que está aqui com a gente, para a gente ouvir as opiniões aí. Carolina quer fazer algum comentário sobre essa pergunta? Na opinião de vocês, com a permanência da circulação do vírus, do mpox, seria interessante retornar à vacinação? Olha, bom, é opinião, então, Isso, quanto opinião. a opinião, então, e tudo isso, obviamente, tem que ser, né, tem que ser estudado de forma a ver questão de saúde pública, políticas de saúde pública, enfim. Mas lembrando que a mpox, ela é grave em alguns grupos específicos. Então, pensar numa estratégia de vacinação, talvez pensar em grupos específicos, pacientes com algum tipo de imunossupressão, porque esses pacientes são, como a gente viu em todos os estudos, de forma unânime, os mais afetados pelas formas graves. Nos demais pacientes, são mais medidas ali medidas de suporte clínico. Quando a gente tem a confirmação, e muitas lesões, a gente pode estar usando os antivirais, mas se isso for pensar-se na questão da vacinação, lembrar sempre e priorizar sempre a imunização dos grupos mais vulneráveis. A professora Márcia quer fazer algum comentário? Eu vi que ela apareceu aqui. Você consegue me ouvir? Sim, agora sim, professora. Sim. Tá, caiu aqui a conexão? Caiu a conexão? Estou tentando falar. A gente está ouvindo você. Diga.
Porque caiu a conexão aqui, eu estou sem imagem. É, Ué, então é alguma coisa lá na plataforma Zoom, deixa eu ver. A gente consegue te agora ouvir, voltou, Nádia. A voltou. gente está te ouvindo, Obrigada, professora. Tá tranquilo. obrigada, Nós obrigada. podemos ouvir. Foi aí. Pois aí, tá. Então, desculpa, a gente caiu, de Não, repente entrou uma outra página aqui. Bom, comentando sobre esse assunto, acho que primeiro parabenizar tanto a palestra da doutora Clarissa, né, a aula maravilhosa, e também a brilhante exposição da Carolina. Em relação a esse assunto de vacinação, a gente ainda não tem um número de casos, são casos esporádicos. E tem que lembrar que a vacina também tem os seus riscos. E isso está provado, em termos de saúde pública, que ela deve ser usada em certas situações específicas, como imunossuprimidos, pessoas que tiveram contato com indivíduos infectados, né? Enfim, são situações bem específicas que é aplicada a vacina. Então, eu acho que nesse momento não seria indicado expor a população a uma situação, toda vacina tem seu risco, e em termos de saúde pública não me parece ser o momento para isso, né? Então, eu acho que continua a norma da saúde pública, do Ministério da Saúde, de vacinar só pessoas que entram dentro daquela escala que foi apresentada pela Carolina. E lembrar que às vezes a gente se assusta, né, com a questão dos Eu casos gostaria, graves, né? não sei se tem mais algum comentário sobre o assunto. Eu Não, a pergunta foi só preciso, essa, por enquanto. tá. Eu estou recebendo um aviso que a minha conexão está instável, então qualquer coisa já sabe. Eu queria perguntar à Carolina. Carolina, eu sou uma neurologista, eu não conheço MPOX. O que que você sugere como, bom, então se você tem um paciente, quando pensar em MPOX? Vamos resumir a sua apresentação. Quando pensar nesse caso? Exposição, se conhecida ou não, presença de lesões dermatológicas e, assim, por exemplo, o paciente chegou quando suspeitar. Uma suspeita de encefalite, algo do tipo? Isso. Encefalite, ADEM, qual outra situação que ele deveria pensar também? Chegou com lesão dermatológica, teve com exposição a pessoa infectada e começa a desenvolver um quadro neurológico. Quais os quadros dentro disso? Quer dizer, tudo bem, lesão dermatológica, a história de contato e do ponto de vista neurológico, como pensar a partir dos sintomas? Cefaleia, crise convulsiva. Basicamente, a, a, a gama de manifestações neurológicas é bem extensa, como de praticamente qualquer vírus. Pode dar encefalite, mielite, encefalomielite, pode dar encefalomielite disseminada aguda, né, ADEM, síndrome de Guillain-Barré, Parsonage-Turner. Então, tiveram alguns casos também, eu esqueci de citar, não coloquei no coisa, mas eu ia citar, de alterações do sistema nervoso autonômico, por exemplo, de dificuldade para urinar, bexiga neurogênica, algumas alterações de sistema. Então, basicamente, qualquer alteração neurológica, o paciente chega ali, convulsões. Então, vamos dizer que qualquer caso desse que chegue para você pode ser um caso de mpox. Daí a gente precisa, né, para não ficar fazendo também sorologia para todo mundo, pensando no mais raro, para a gente ir para o mais raro, mais difícil, ao invés de pensar numa meningococcemia, numa pneumococo, enfim, outras questões, ou encefalite herpética, mas a gente vê a questão da viagem, exposição, lesões dermatológicas, e tentar correlacionar esses achados. Bem, obrigada. E uma outra, eu só queria chamar a atenção para um aspecto, quando o caso que você apresenta, né, da criança, chama a atenção que o exame de líquido inicial mostrou uma pleurocitose com predomínio de polimorfos, o que não é Sim. típico das infecções virais,
né? Mas, por isso, tem que pensar numa meningite bacteriana. Ceftriaxona. Isso. Mas só lembrando que em muitos casos, a infecção viral, você tem no início um predomínio de polimorfos e depois há uma virada. Aí, ó, isso ocorre em encefalite herpética e muitas outras situações. Então, para a gente estar atento em relação a essa questão do exame do líquor, né? Muitas vezes, não, isso é bactéria, mas você vai, no próximo líquor já não é mais, não tem mais esse padrão, é só uma fase inicial mesmo, né? Porque E nem pode todo falar. mundo repete o líquor, né? Às É, vezes a gente não repete o líquor, né? Pela dificuldade, às vezes, mas ali repetiu-se o líquor e e viu-se a porque mudança do padrão. exatamente se repete o líquor quando o paciente não melhora, porque ele é um parâmetro, cada vez existe uma restrição ao exame do líquor, né? Sim, Então, se tenta ter marcador do sangue, mas o líquor é o que está refletindo o que ocorre ali principalmente na medula, no compartimento espinhal. E aí, nesse caso, é de grande relevância, quando o paciente não responde ao tratamento, você repetir esse exame de líquor, até insistir na investigação do agente etiológico, que ele pode, então, ter uma proliferação, ser mais fácil no exame seguinte, né? Então, ele é indicado, sim. Cada vez se faz menos, né? Mas aí tem situações que ele é indicado. sim. Karina, quer dar continuidade? André? Eu queria até fazer uma pergunta, né, que me veio aqui também, agora, nas questões relacionadas à síndrome de Guillain-Barré, né? Em outras infecções, a gente acabou vendo muitos casos atípicos, né? Diplegia facial, Billy Fish. Carolina, você tem algum comentário sobre isso? Você viu muitos casos atípicos, ou mais as formas mais clássicas? Na minha prática clínica ou nos artigos? Na sua prática clínica, também nos artigos, se você quiser contribuir com essas informações também, se você tiver. Na verdade, na minha prática clínica, eu não encontrei nenhum caso de manifestação neurológica. No máximo, Raras, né, inclusive, né? no máximo, Então, manifestação oftalmológica, uhum, que eu já vi. Eu vi lá no Hospital Márcio Dias, que é um hospital tem quaternário, vem gente do Brasil todo para lá. uhum, Então, tiveram alguns casos, sim, mas mais casos é, é, da doença dermatológica mesmo. Não soube, não tive contato com nenhum caso de neurohemipox. tá certo. Felizmente ou infelizmente, não sei, mas, Uhum, enfim, depende do ponto de vista. tá certo. Alguém quer fazer alguma pergunta a mais, algum comentário? Eu acho que só para talvez trazer à tona que teve uma pergunta no chat durante a palestra da Carolina, né? Que até a professora Márcia já respondeu no chat, mas para que todos possam também aproveitar, né, esse questionamento, né? A Júlia tinha perguntado: o TPOXX, né, o medicamento, seria um mecanismo de pós-exposição? Né? E a professora até colocou aqui que, na verdade, ele não é uma profilaxia pós-exposição, né? Ele seria um tratamento, considerando-se que existe um paciente com a doença, digamos assim, né? A profilaxia pós-exposição é com a vacina, que você tem um tempo ali, idealmente até 4 dias pós-exposição, para fazer a vacina e tentar uma prevenção pós-exposição, né? Até 14 dias, teoricamente, né? Pela literatura. Essa é a recomendação. Isso tenderia a reduzir a gravidade da doença, né? Mas a profilaxia pós-exposição, então, com a vacina e o TPOXX, que é o Tecovirimat, né? Seria um tratamento para um paciente já infectado já com a doença. André, só complementando, eu queria que a Carolina confirmasse que, na verdade, o tratamento com esse medicamento é feito nos casos graves, né, e casos Sim, complicados, como é o caso neurológico. Aí ele teria sim, indicação de fazer, não é isso, Carolina? sim. A Sim? princípio, dos casos graves, pacientes
imunossuprimidos, casos neurológicos, casos mais graves, realmente. Não é para todo mundo. Então, Karina, quer fazer mais algum comentário? Senão eu vou encerrar. Pode encerrar? Então, algum participante? Então, bom, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente tanto a aula, excelente aula da professora Clarissa, a exposição brilhante da Carolina, né, Carolina? Hoje ela pôde se colocar, em relação a esse tema, que ela já, inclusive a gente escreveu um artigo na época em 2022, né, com o grupo da NERJ. E também a doutora Carolina e a doutora André Poton, pela condução impecável da sessão, os comentários. E, enfim, eu queria agradecer a todos os participantes pela presença e interesse pelo tema, que ele é um tema de relevância para a saúde pública e que nós, neurologistas, temos que ficar atentos às situações menos comuns, porque muitas vezes, quando você menos espera, isso eu tenho muita experiência, Karina também trabalha com doença rara, e eu acabo também trabalhando com doença rara, no sentido infeccioso, né? E acabo recebendo muitos casos incomuns. E, e aí, se a gente não estiver atento, esse caso vai ser subdiagnosticado. Então, daí a importância dessa webinar, de colocar essa situação e até relatar um pouco o que aconteceu em 2022, que teve esse surto, e de lá para cá o que está acontecendo. Então, ainda existe o vírus, está circulando, mas numa percentual muito menor do que em 2022, mas a gente tem que ficar atento nesse sentido. Então, vamos encerrar aqui a nossa webinar sobre o neuromonkeypox e também agradecer a todos mais uma vez, desejar uma boa noite, que vocês tenham aproveitado bastante essa live. E até a próxima, né? Estamos aí prontos para o próximo round. Muito Boa obrigada. noite a todos. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Muito Boa obrigado, noite a todos. Carolina. Muito obrigado, professoras.